Grandes coisas têm sido realizadas no poder da palavra de Deus. Aonde vós outros que nos dera a oportunidade de ouvir a palavra, de ouvir Deus falar, de ver Deus através dos grandes instrumentalistas que assim o administram através do louvor, da ministração da palavra. Na manhã de quinta-feira, dia 10 de novembro do ano de 2022, na certeza plena de que o Espírito Santo que habita sobre nós, na certeza de que o Espírito Santo que foi enviado a todos nós, na certeza e na convicção de que você acredita piamente na palavra do Senhor, nós louvamos pela vida de cada um de vocês. Quero neste momento agradecer a Deus pela riquíssima oportunidade de poder mais uma vez estar aqui entre vocês, através destas redes sociais, para ministrar aos vossos corações a palavra de Deus. Palavra esta que liberta, palavra esta que salva, que cura e que nos dá garantia de morarmos no céu. Esta manhã, amados irmãos, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa irmã Antônia, sua benigna esposa, com todo carinho e respeito que nós o temos por todos eles, toda a sua família, aos demais responsáveis por estes trabalhos maravilhosos, que de segunda a sexta, todas as semanas estamos aqui, através das redes sociais, para ministrar aos vossos corações a palavra de Deus. Esta manhã 4 almas já aceitaram o Senhor. Quero agradecer a Deus pela minha família, minha esposa, meus filhos, meus demais familiares, que na medida do possível estarão ouvindo e vendo este programa na manhã deste dia. Quero mandar aqui um abraço, a paz do Senhor, para todos os amados irmãos em Cristo Jesus, que estão sob os nossos comandos ali, através do nosso pastor, na congregação Adir Maranata, como já foi citada pelo nosso companheiro, aos obreiros, a todos os membros congregados daquela congregação, que Deus vos abençoe grandemente. Um abraço no coração. Também não poderia esquecer dos irmãos ali em Rua da Areia. Alguns irmãos, em particularmente falando, estão online neste exato momento. Nossa irmã Solange, seu esposo, irmão Ulisses, seu filho Gabriel. Que Deus vos abençoe grandemente a todos vocês em Cristo Jesus. Mas eu quero, meus queridos irmãos, louvar a Deus por uma palavra que ardeira em meu coração na noite desta passada. Sabendo eu de estar aqui, sabendo eu na certeza de que o Senhor me conduziria a chegar. Me arder em meu coração um texto bíblico que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículos 1 ao versículo de número 6, que escrito assim está a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Jesus a Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, meus amados e queridos irmãos. O texto
que acabamos de o ler retrata exatamente um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Diálogo saudável, comunicativo, transparente, verdadeiro, onde relata exatamente uma proporção de confiança, uma proporção de certeza, de passar uma garantia, de informar algo que só quem tem algo de certeza absoluta pode garantir. O texto que nós o lemos me dá o direito de falarmos sobre o caminho verdadeiro. E para falarmos sobre o caminho verdadeiro, entre tantas outras oportunidades da vida, não há como sairmos do caminho. É impossível alguém que queira chegar a algum lugar da vida, na trajetória da vida, que não seja por determinados caminhos. Quando nós nos preocupamos com a expressão o caminho, nos dá o direito de entendermos que o caminho é algo que nós o escolhemos. É algo que está em uma trajetória pessoal, humana. O caminho, ele simboliza hábitos costumeiros. O caminho simboliza determinadas ações da nossa vida diária. Aonde queremos chegar? Como iremos chegar? O caminho é a trajetória. Muitas das vezes, queridos, nós estamos em um caminho em que este caminho não nos dá uma certeza absoluta de como iremos chegar ou alcançar o que pensamos ou o que queremos. Observamos que Jesus Cristo, neste capítulo 14, escrito pelo nosso evangelista João, ele vai esclarecer exatamente para os seus discípulos, vai deixar os seus discípulos não dubiados, mas convictos, certos, de que eles precisariam acreditar neste caminho. E aí nós vimos o diálogo de Jesus com eles. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia em mim também. Credes também em mim. Na casa de meu pai, Jesus dizendo para os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Trajetória, um caminho. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. Caminho. Os discípulos estavam ouvindo as instruções de Jesus. Jesus estava dialogando com seus discípulos em meio, talvez, pensando eu, conjecturando as dúvidas que batiam no coração dos discípulos. Porque aqui nos deparamos exatamente com esta realidade da vida, onde os discípulos passavam uma insegurança para eles mesmos,
E Jesus chega para os seus discípulos, conversa com eles, explica para eles e diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar lá. E outra vez vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos. Quando nós queremos fazer uma aplicação para os nossos dias odiernos, quantos caminhos da vida já o traçamos? E que por muitas e muitas das vezes, este caminho nos levou a desistir de um projeto, de um trajeto. E que muitas das vezes não tivemos alguém ou uma outra pessoa qualquer que nos desse uma expectativa, uma esperança no caminho que você está traçando. E aqui nós vimos exatamente, queridos irmãos, queridos ouvintes, eu lembro de um ditado popular, presbítero Stassi, que é: o povo diz, ó, todo caminho dá na venda. Partindo para um pressuposto humano social, isso não é uma realidade. Porque tem caminho que não vai dar na venda. Tem trajetória que é única. Tem momentos que é oportunos. Essa expressão humana de passarmos esta convicção de que todo caminho dará à venda é humana, é passageira. Nós traçamos os nossos caminhos aqui na terra, mas nem todas as vezes conseguimos conquistar os objetivos dos caminhos traçados. Nem sempre teremos êxitos nos caminhos que nós o traçamos. Aí lembramos de um texto na Bíblia que vai dizer: para o homem há um caminho perfeito sem Deus, mas Deus sabe qual é o nosso caminho certo. Agora temos que ter escolhas. Quando eu leio esses textos bíblicos, me faço lembrar de duas passagens bíblicas, fora o que estamos lendo. Eu lembro de que Deus, meus amados, traçou uma trajetória para Moisés. Deus traçou o caminho para Moisés. Quando encontra com Moisés no deserto, após a sua saída do Egito, com seus 40 anos de idade, para mais, em torno de 44, nos deparamos com Deus traçando um projeto, um caminho para Moisés. E qual era o projeto, pregador? O projeto era retornar ao Egito. O projeto de Deus para Moisés era traçá-lo à volta ao Egito. E Moisés foi. Mas vejamos um detalhe. No traçado do projeto de Deus para Moisés retornar lá, Moisés quis distorcer o caminho. Moisés quis mudar a trajetória, quando ele vai colocar obstáculos. Mas Deus, eu não sei o falar. Aí Deus dá uma resposta para ele. Quem foi que te fez? Entre outras palavras, quem foi que te criou? Deus continua traçando o projeto para Moisés. Aí Deus conduz Arão.
para encontrar-se com Moisés, para que o projeto de Deus, o caminho de Deus, o traçado de Deus não seria impossibilitado de ser feito. E Moisés volta ao Egito. Todos nós sabemos da história, o processo lá no caminho do Egito, a trajetória lá no Egito, os caminhos que Moisés e Arão percorreu no Egito. As afrontas que Moisés e Arão enfrentou no Egito, no caminho que Deus traçou para ele. Mas nós aprendemos uma grande lição de vida aqui. Eu nunca ouvi, nunca vi na Bíblia um projeto que Deus traçou, um caminho que Deus designou a um homem ou a uma mulher de Deus, que eles conseguiram traçar aquele caminho, dar errado. Mas vamos voltar para cá em rápidas palavras. O ser humano hoje, em pleno século 21, tem traçado os seus caminhos, e os seus caminhos traçados não têm tido êxito. E nós vimos essa roda gigante subir e descer, esse processo ser prolongado, as dificuldades batendo, mas é porque está no caminho que não é verdadeiro. Todas as garantias do caminho verdadeiro com Deus dará em êxito. Voltamos para Moisés. Moisés enfrenta Faraó. Praga vem, praga vai. O processo do caminho era enfrentá-los. A trajetória do caminho de Moisés com Arão para tirar o povo do Egito, o caminho que Deus traçou para eles, as dificuldades. Mas Moisés não desistiu. Arão estava com Moisés. Segue-se a continuidade. Quando chegamos no livro do Êxodo, no capítulo 12, nos deparamos com uma situação extraordinária de Deus. O povo estava exatamente há 430 anos, para mais, para menos. Explicitamente o texto vai dizer, 430 anos o povo estava no Egito, escravizados por eles. E Deus traçou um projeto, um caminho por Moisés e Arão para tirar o povo de lá. E é interessante ressaltar que após esta situação, já tinha acontecido coisas grandes e extraordinárias. O caminho estava traçado. O caminho verdadeiro estava com Deus. Mas o povo não queria. Nós vimos isto, irmãos, quando o povo mais uma vez está assombradamente terrível, à beira do Mar Vermelho, o povo assombrado, aterrorizado com os faraós, com o exército contra o caminho de Deus, querendo tragar o povo de Deus, querendo destruir o povo de Deus, querendo mostrar que eles eram poderosos, querendo mostrar que não tinha saída para eles. O povo estava encurralado, senhores e senhoras. O povo estava em uma situação difícil. O povo se deparava com uma situação que olharam para a direita e não tinha resultado, olhava para a esquerda não tinha jeito, olhava para frente estava o Mar Vermelho, olhava para trás estava o exército de Faraó. Mas na frente desse grande exército de Deus estava um homem de Deus que não perdeu o caminho da verdade. Escute,
A trajetória de um caminho traçado por Deus dará em êxito. Aí o povo desesperado, parado à beira do Mar Vermelho, o exército contrário chegando. O exército estava chegando com toda a força, irado, com raiva. Mas Moisés tinha panos na manga. Sabe quem era? Ele acreditava em Deus. Que o caminho que Deus traçou não iria ser destraçado por ninguém. O caminho que Deus traçou para Moisés naquela história não iria ser dado o fim naquela situação. De repente Deus aparece em cena mais uma vez. Moisés está com o cajado na mão. Eu imagino Moisés olhar para aquele povo, senhoras e senhores, e não passar uma insegurança para aquele povo, mas dizer: meu Deus, e agora? Senhor? O povo está desesperado. Cá no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas orações. O povo está desesperado, Senhor. Imaginamos essa situação diante desta verdade. E aí Deus fala com Moisés. Toca sobre as águas do Mar Vermelho, com o que tu tens em mãos. Escute, o caminho traçado por Deus do Egito ao Mar Vermelho era a continuidade. E aí a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que esse caminho traçado por Deus, quando chega no Mar Vermelho, tem esse obstáculo. De repente um milagre extraordinário acontece. O caminho de Deus continua sendo verdadeiro. Abre-se as muralhas do Rio Vermelho, muros à esquerda de águas, muros à direita de águas, e o povo começa a traçar o caminho dentro do Mar Vermelho. E o povo começa a atravessar o caminho dentro do Mar Vermelho. Agora imagine a expectativa, senhores e senhoras. Os primeiros que entraram no caminho do Mar Vermelho e os últimos que iam entrar. E a chegada dos faraós, a entrada deles. Eu imagino o último irmão que ia entrando no Mar Vermelho, no caminho trajetado por Deus. Quando ele coloca o pé no Mar Vermelho, as muralhas de águas de um lado e do outro. E agora sim, quando o primeiro coloca contrários a Deus, que vai entrando, as águas vão se fechando. O caminho de Deus foi traçado no Mar Vermelho. O povo de Deus estava no caminho do Mar Vermelho, mas eles não foram impedidos de passar pelo caminho que Deus traçou no caminho do Mar Vermelho. Mas os faraós não. Eles não traçaram este caminho. Eles não conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Aí a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que quando chega do outro lado, Miriam canta, louva ao Senhor, agradece a Deus, que passou mais uma trajetória do caminho traçado por Deus. Quando retornamos a esse contexto que nós estamos lendo em 14, João 14, esse diálogo com Jesus, Jesus vai dizer exatamente no versículo 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí diz Tomé para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e
como podemos saber o caminho? Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí Jesus dará uma resposta para eles. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Escute, esta manhã Deus está dizendo para você: não tem outro caminho, não. Não tem outra trajetória, não. Não tem outro percurso, não. Não tem outro projeto que não seja este caminho. Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho traçado. E Jesus oferece esse caminho a todos. Eu lembrei-me de uma passagem bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Versículos de número 13 e 14. Palavras de Jesus. Quando ela vai dizer o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos traduzir por menores estes dois versículos. A porta estreita é Jesus. A porta estreita que conduz aos céus é Jesus. O caminho estreito que conduz aos céus é Jesus. Mas ele vai dizer em outros pormenores: mas largo é o caminho, larga é a porta, espaçoso é o caminho, espaçoso é a porta, o caminho que conduz à perdição. Jesus não oferece portas largas. Jesus não oferece portas espaçosas. Jesus oferece porta estreita. Quando nós retornamos para o contexto de Moisés, nós lembramos que lá pelos capítulos de número 14 e 16 do próprio livro do Êxodo, o povo relembra das carnes, das boas alimentações, das bolotas do rei lá de Faraó, e que deseja voltar ao Egito, porque lá as portas eram largas, espaçosas, tinha tudo do bom e do melhor, entre aspas, para eles. Eles viviam em manjares, entre aspas. Eles lembram que comiam carne, que tinham fartura. Não eram só cebolas que o povo comia, nem pepino. Comiam carnes, eram esbanqueteados também. Aqui é o caminho espaçoso. E esse povo, meus amados irmãos, quando chegou à beira do Mar Vermelho, eles lembraram disto, aí reclama com Moisés. Quando eles lembram dos banquetes que tinham, que não eram só cebolas e pepinos, eles desejam, ora, e um questionamento que ele faz, chega para Moisés, questiona, murmura contra Deus: Moisés, será que lá no Egito não tinham sepulcros para nós lá?
será, Moisés, que lá no Egito não tinham terras para nós sermos sepultados lá? E trazes tu nós para morrer aqui na beira do Mar Vermelho? Questiona Deus, murmura contra Deus. Aí de repente, quando Moisés ouve essa murmuração desse povo, aí Deus brada dos céus e fala com Moisés: eu vou provar esse povo, que não vai faltar comida, que não vai faltar água, que não vai faltar maná, que não vai faltar codornizes. Não vai faltar. Mas o povo continua com a mesmice de murmurar contra Deus. Irmãos, no tempo odierno, exatamente muitas dessas coisas que acontecem. O ser humano só está preocupado com os caminhos espaçosos, com o largo caminho, mas não está preocupado com o caminho apertado que é com Jesus. Mas esquece ele que no caminho apertado com Jesus que Deus oferece, não falta, não deixa de faltar. Deus supre as nossas necessidades, porque Paulo vai dizer exatamente: eu sei quem tenho crido, e todas as coisas Deus tem me suprido nas minhas maiores necessidades. O povo esqueceu. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Aí conclui o versículo dizendo: e poucos os que entram por eles. Cá entre nós, quem é que está na fartura que quer perder esta fartura? Mas entre a porta estreita e a porta larga, se a porta estreita vai me conduzir às mansões celestiais, qual você escolheria? Permanecer no caminho espaçoso? Permanecer no caminho largo, que muitos entram por ela? E o texto vai deixar uma clareza muito importante sobre isto, quando ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição. É inacreditável como a gente percebe o grau da situação grave que é. As pessoas estão no caminho largo, espaçoso, percebe que estão sendo conduzidos à perdição, percebe que estão indo de mal a pior, percebe que estão entrando pelo mar sem volta, mas não quer retornar à porta estreita. E ainda foi e será sempre a única forma de nos depararmos com o caminho verdadeiro em Cristo Jesus. Eu lembro de um homem na Bíblia que traçou o caminho da sua história. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente passa por esses momentos oportunos. Aí eu lembro de Atos 9. Atos dos Apóstolos, a história da igreja, os atos do Espírito Santo, a manifestação de coisas grandes e extraordinárias através do Espírito de Deus, o derramamento do Espírito de Deus, a realeza do Espírito de Deus, aquilo que é indispensável. Inclusive neste capítulo 4 nós vimos a promessa de Deus, da manifestação do Espírito Santo. E nós vimos no capítulo 15, Jesus Cristo conversando com seus discípulos ainda, dizendo para eles: olha, não se preocupem, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos.
Chegamos no capítulo 16, Jesus continua esse diálogo com os discípulos. Quando aplicamos ao capítulo 17, Deus está falando através de Jesus em uma oração intensiva de 26 versículos bíblicos. E esses 26 versículos bíblicos, nos deparamos com Jesus Cristo fazendo 3 tipos de oração. A primeira, a favor dele mesmo para com Deus. A segunda, a favor dos discípulos diante de Deus. E a terceira, a favor do povo diante de Deus. Jesus preocupado com o povo, nos atos que antecedia a sua morte, nos acontecimentos ordineiros da época e que antecediam a trajetória do caminho traçado por Deus para com Jesus. O caminho que Deus traçou para o seu filho não era o caminho contrário, era o caminho verdadeiro. E Jesus enfrentou o caminho com harmonia com Deus, com alegria com Deus. E quando chegamos nesse capítulo 17, irmão de João, nós vimos Jesus Cristo fazer este parecer. Orar a Deus a seu favor. Orar a Deus pelos discípulos. Um dos versículos que me chama a atenção no capítulo 17 é quando Jesus vai dizer: ora, o que eu estou falando para vocês agora, vocês não suportariam o quê? Tudo que vai acontecer, se antes eu não for. Jesus vai dizer uma garantia intensa para os discípulos: tudo que pode acontecer, ou coisas terríveis que irão acontecer, se eu não for, vocês não o suportariam. Se eu não for, vocês não suportarão. Aí os discípulos ficam encabulados com isto. Aí Jesus começa a explicar: é necessário que eu vá, mas que eu volte. Aí os discípulos ficam mais encabulados ainda. É necessário que eu vá, mas que eu volte de novo. Aí os discípulos ficam mais encabulados ainda. Aí Jesus começa a explicar: agora, depois que eu for, que voltar, aí tudo que acontecer, vocês poderão suportar em mim. A quem Jesus está se referindo? Ao Espírito Santo de Deus. A porta estreita, o caminho apertado, que conduz aos céus, que leva à vida. E poucos senhores e senhoras ouvintes da palavra de Deus, e poucos a que a encontrem. Mas deixe-me dizer algo para vocês: ser crente não é difícil. Somos nós que tornamos ser crente difícil. Quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos o Espírito Santo. Quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos salvação. Quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos proteção. Quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos livramentos. Quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que sobrevém a nós é a proteção pelo Espírito de Deus. A porta é estreita, mas somos protegidos. A porta é estreita, mas somos libertados de tantas coisas. A porta é estreita, mas somos preservados por Deus. A porta é estreita. O povo do Egito estava perseguindo o povo de Deus. Mas chegou o momento em que Deus entrou em cena. Moisés, toca sobre as águas, Moisés, e o mar vermelho se abriu. A porta é estreita, mas Deus tem resposta para o seu povo. A porta é estreita, mas Deus tem informações necessárias para que você possa entender que você está vivendo no caminho da verdade, e o caminho da verdade ainda é, continuará sendo, sempre foi Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas.
Existem muitas pessoas no caminho errado. Existem muitas pessoas no caminho que não conduz aos céus. Mas esta manhã eu quero te oferecer a porta estreita, o caminho apertado. Volta à lembrança do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Quando um homem chamado Paulo de Tarso, querido pelos judeus, querido pelos gentios, apóstolo entre eles, que não era apenas dos gentios, mas também apóstolo dos judeus. Amados pelos gentios, queridos pelos judeus. Este homem era o homem que traçava o seu caminho. Vejamos o caminho que Paulo traçou. Qual foi o caminho que Paulo traçou? Primeiro entre eles, crescer aos pés de Gamaliel. Conhecer tudo sobre a lei. Traçou o caminho da perseguição aos judeus. Traçou o caminho que queria conduzi-lo àquilo que ele achava que era bem para ele. Traçou o caminho de perseguir, de maltratar o povo de Deus, de seguir o povo de Deus, de perseguir o povo de Deus. Mas ele traçou um caminho e uma rota irrevogável. Ele traçou um caminho, e nesse caminho que ele traçou tinha uma rota, e essa rota era passar pelo caminho de Damasco. E essa rota era o caminho de Damasco. E quando ele chega nessa rota do caminho de Damasco, ele não pôde voltar atrás. Escute, deixe-me aqui abrir um parêntese. Tem caminho que nós traçamos que não tem como voltar atrás. Tem caminhos que nós projetamos que não temos como voltar atrás. Tem caminhos que você que está me ouvindo possa ter traçado, está se questionando, se perguntando e dizendo: Deus, 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 cadê? E Deus vai dizer: não é o que eu tracei para você. E Deus vai dizer: não é o caminho que eu estou traçando para você. O caminho que eu estou traçando para você é o caminho da porta estreita. Moisés, Paulo traçou o caminho. O que Paulo traçou era o caminho espaçoso, o lago que conduzia o homem à perdição. E era no caminho da perdição que Paulo se encontrava. Mas no caminho de Damasco que ele traçou, chegou em uma rota que se deparou com o brilho de Deus sobre a sua vida. E o brilho de Deus brairou sobre a sua vida. E ele cai. E quando ele cai, ele reconhece que Deus é Senhor sobre a sua vida. E quando ele reconhece que Deus é Senhor sobre a sua vida, ele se levanta transformado pelo poder de Deus sobre a sua vida. Esta manhã eu quero te dizer: o caminho de Deus é o caminho da verdade, o caminho de Deus é a porta estreita, e Ele quer transformar, mudar a sua vida, mas para isso acontecer, você precisa entrar no caminho da porta estreita. Paulo encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, e foi no caminho de Damasco que a trajetória de Paulo mudou. Passou a ser agora um grande homem de Deus, um apóstolo do Senhor. Passou agora a ser aquele homem que não mais perseguia o povo de Deus, que não mais maltratava o povo de Deus, que não mais fazia coisas erradas contra o povo de Deus. O caminho dele era um caminho que, humanamente falando, não tinha retorno, mas ele encontrou-se com Jesus Cristo, aquele que conduziu ele à porta estreita. E foi ali que ele, encontrando-se com Jesus, ele se deparou com o caminho da verdade, que mudou sua vida, que transformou sua história, que levou-lo a altos e mais sublimes, gloriosos momentos da sua vida quanto homem aqui na terra, diante da sociedade, porque Deus estava sobre a vida dele, e o nome do Senhor tem sido glorificado para todo sempre. Ah, meus queridos irmãos,
Jesus, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Não adianta querermos traçar os nossos caminhos, mas o caminho perfeito para nós, quem traça é Deus. A Bíblia vai dizer que os seus caminhos não são os caminhos de Deus. A Bíblia vai dizer que os meus caminhos traçados não são os caminhos de Deus. A Bíblia vai dizer que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O que Deus quer para nós é que nós entramos no caminho verdadeiro, trajetado por Deus, projetado por Deus. Ah, meus irmãos, se nós fôssemos falar sobre caminhos projetados por Deus aqui, né? Deus projeta, mas quem articula, quem coloca em prática, é você. Deus abre o mar vermelho, mas se o povo não quisesse entrar, quem quisesse voltar dali para o Egito, que voltasse. Jesus veio a este mundo através da ordem de Deus, para salvar toda a humanidade. Ora, se todos quisessem ir para o céu, tinha lugar para todos. Mas a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O céu cabe todo mundo, mas nem todo mundo vai para lá, porque muitos escolhem o caminho espaçoso, o caminho largo. Poucos são chamados, mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Dentre tantos que foram chamados, e dentre tantos que poucos são escolhidos, eu quero nesta manhã te dizer, já tivemos alguns minutos atrás 4 almas que aceitaram a Jesus, acreditaram piamente na palavra de Deus. E agora é o momento sublime da continuidade deste milagre extraordinário de Deus, que nós queremos te convidar para aceitar a Senhor, para entrar com Ele, ficar com Ele na porta estreita, seguir o caminho com Ele. Você que está aí revoltado da vida, muitas das vezes pensando por que isso está acontecendo, é o caminho. Quantas pessoas precisam encontrar-se com Jesus e você talvez seja um deles? Então coloca aí: eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar ao caminho estreito, à porta estreita que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitas pessoas precisam entender esta verdade para a sua vida. Coloca aí: eu quero aceitar a Jesus, eu quero esta porta estreita. Jesus é o único caminho que pode salvar o homem. Não adianta pensar, repensar, traçar caminhos, se não estiver na vontade de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os caminhos que Deus traça para as nossas vidas são caminhos diferenciados. É caminhos que nos conduz aos céus. Então nesta manhã eu quero te dizer: Jesus, Ele te ama e quer salvar a tua vida. Que nesta manhã maravilhosa, o Senhor venha ser glorificado e exaltado sobre as nossas vidas mais uma vez. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês que ouviram a palavra desta manhã, que ouviram Deus falar através da sua palavra. Que Deus assim o abençoe grandemente a todos vós. Na manhã deste dia eu quero agradecer a Deus, a todos os irmãos que estão sob os controles dos computadores, ao nosso companheiro presbítero Stasques Terto, por estar na frente desse trabalho de hoje. Que Deus abençoe ao nosso pastor Arnaldo, toda a sua família, todos os amados responsáveis pelas divulgações desses trabalhos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para todos sempre, em Cristo Jesus.